Vamos abrir então a palavra do Senhor no texto anunciado no boletim. Neemias, capítulo de número 2, do versículo 11 até o 20. Neemias, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 20. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: exponhamo-nos e edifiquemos. Fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por Tua palavra. Temos adorado ao Senhor ao longo deste culto e queremos continuar, ó Deus, em adoração ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, sendo por Ti mesmo e através da Tua palavra edificados. A nossa vida é reparada, ó Deus, todas as vezes que nós lemos a Tua palavra e procuramos aplicá-la na nossa vida. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine e que traga a compreensão necessária para a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero procurar aqui dar continuidade a esse texto, pensando no que o reverendo Jeff já tem falado sobre a boa mão de Deus, com a vida de Neemias, com a vida do seu povo. E eu quero então pensar também a respeito dessa boa mão de Deus, no sentido de essa boa mão representar o favor de Deus. Portanto, teremos então como tema para o sermão o favor de Deus. A mão de Deus, ela pode significar 2 coisas. Quando Deus é favorável a nós, a mão de Deus significa as suas bênçãos, derramar das suas bênçãos sobre a nossa vida. Mas quando a mão de Deus é contra nós, isso é um péssimo sinal, é sinal de juízo, é sinal de repreensão. E em algumas ocasiões, em alguns momentos, nós vemos servos de Deus desfrutando da boa mão de Deus, do favor de Deus,
mas em algumas ocasiões a mão de Deus também aparecendo para corrigir, para punir, para repreender, para exortar e para denunciar aquilo que aparece errado não apenas na vida dos seus filhos, mas também em alguns personagens que se rebelaram e que se mostraram infiéis e insubmissos a Deus. Deus então trata. E quando nós olhamos aqui, nós vemos então o favor de Deus presente na vida de Neemias. E Neemias é este crente que desfruta do favor de Deus na sua vida. E nós vamos olhar então aqui, à luz desse texto, o favor de Deus. Em duas questões que eu quero então colocar o favor de Deus. Primeiro, que o favor de Deus torna possível uma nova vida para os seus filhos. O favor de Deus torna possível uma nova vida para os seus filhos. Neemias é então esse crente que desfruta do favor de Deus. Ele chega em Jerusalém, faz uma inspeção, atenta para a situação de Jerusalém, e a situação não era boa. Os muros estavam destruídos. O fogo havia devastado também parte de Jerusalém. A invasão ali de Nabucodonosor destrói, traz grande tragédia, traz grande sofrimento para a cidade. O povo então se vê nesta situação, mas o favor de Deus vai criar uma nova oportunidade para que o povo, os filhos de Deus, os servos de Deus, tenham uma nova oportunidade na sua vida. Possam recomeçar. E possam recomeçar sendo abençoados por Deus, deixando algumas questões de lado, deixando algumas coisas de lado e assumindo de fato a identidade de povo de Deus, de servos de Deus, de filhos de Deus. Voltar e reconstruir o muro não é apenas tratar da segurança da cidade, não é apenas fazer com que a cidade se torne segura. Reconstruir os muros é também reconstruir a identidade de um povo que estava sendo perdida. É reconstruir também um relacionamento com Deus. É demarcar um território daqueles que pertencem a Deus, daqueles que estão do lado de dentro e daqueles que estão do lado de fora. Você vai ver que alguns personagens aqui não têm parte. Tobias não tem parte, Sambalá não tem parte, Gesem não tem parte. Eles estão do lado de fora. Embora Sambalá seja um religioso e provavelmente estes outros, mas eles não têm parte com o povo de Deus. Eles vão ficar do lado de fora. A história da igreja é assim. Nós temos aqueles que estão do lado de dentro e tem aqueles que estão do lado de fora, que não tem parte no reino de Deus, que não tem parte nas bênçãos de Deus. Mas Neemias, este servo de Deus, é importante nós entendermos que ele conjuga algumas coisas muito bem. Ele ora, mas ele também age. Ele obedece, mas ele também confia. Ele deposita a sua fé em Deus, mas ele também tem esperança. E alguns comentaristas dizem que o impedimento da reconstrução dos muros se deu em torno de 150 anos. 70 anos eles estiveram no exílio babilônico. E mais outros 80 anos debaixo de intenso sofrimento. Agora pense comigo, irmãos, quando a destruição chega, quando o povo está angustiado, das primeiras coisas que o povo faz é perder a esperança, é perder a perspectiva. Parece que não há mais possibilidade. E agora, através de Neemias, Deus vai mostrar que a sua graça, o seu favor, dá para o seu povo uma nova oportunidade de começo. Neemias é obediente a Deus. E a obediência no Antigo Testamento é sinal das bênçãos de Deus. Enquanto nós permanecemos e o povo de Deus permanece em obediência, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a vida do povo. Mas quando o povo se rebela, Deus também retira as suas bênçãos. E esse é um princípio que não fica apenas no Antigo Testamento.
É um princípio que também alcança o Novo Testamento, mas que não fica apenas no período do Novo Testamento. É algo que acontece na sua e na minha vida. Nós tiramos lições práticas disso. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos de fato visualizar o derramar das suas bênçãos e do seu favor sobre nós. Mas a desobediência traz inúmeras consequências. E Neemias aqui então ele identifica que o povo estava debaixo de grande vergonha. Porque é isso que o pecado faz. O pecado envergonha. Destruição dos muros, deixar a cidade vulnerável, desconstruir a identidade do povo, comprometer o relacionamento do povo com Deus por causa da destruição do templo. É também mostrar que o povo havia pecado, desobedecido a Deus, e essa desobediência traz dor, traz angústia, traz sofrimento, mas também traz vergonha. O povo de Deus estava envergonhado, ao ponto desses opressores e opositores da obra de Deus zombarem deles e achar que esta obra não seria possível edificar novamente, porque ela já tinha sido parada. E quando você lê Esdras, capítulo 4, do verso 7 até o 23, isso vai ficar claro lá. O reverendo Gerson também já mencionou esse aspecto. Meus irmãos, o pecado e a desobediência trazem vergonha. E Deus, através de Neemias agora, sendo um Deus favorável, vai dar uma oportunidade de uma nova vida para o seu povo. Por isso Neemias os chama e os convida a abandonarem essa situação vergonhosa. Vamos deixar essa situação de opróbrio e vamos colocar as nossas mãos na obra do Senhor. Mas é importante nós percebermos algumas coisas. Que o favor de Deus não significa facilidade. Isso é uma tarefa difícil. Tem um personagem aí recente na música brasileira chamado MC Bin Laden. Não sei como é que inventa um nome desse. MC Bin Laden está cantando, está tranquilo, está favorável. Mas na obra de Deus não é assim. Não é porque Deus agora é um Deus favorável com o seu povo que as coisas vão ser fáceis. Não. Aqui é um momento difícil. É um momento que requer dedicação, que requer empenho. Não é fácil fazer a obra de Deus. Mas Neemias está dizendo, olha, o favor de Deus torna possível uma nova vida para os filhos de Deus, para aqueles a quem Deus ama. Há uma nova oportunidade de recomeçar, de abandonar essa situação vergonhosa, vexatória, e abraçarmos de fato a nossa fé em Deus, mantermos a nossa obediência ao Senhor, porque Deus nos dará bom êxito nesta obra e nesta tarefa. Tem um tio meu, irmão da minha mãe, que ele diz assim, você quer moleza? Mastigue água, porque na obra de Deus nós não encontramos moleza. As coisas não é fácil. Os irmãos que participaram da construção desse templo aqui sabem tanto que é difícil para a igreja chegar no ponto que está, nível que está, muito trabalho, muita dificuldade, muitas lutas, mas o favor de Deus é quem torna todas essas coisas possíveis. Ao olharmos para esse texto, meus irmãos, talvez alguns fiquem muito empolgados com a figura de Neemias, e de fato nos empolga. Mas ao buscarmos um paralelo no Novo Testamento para este personagem, o personagem que nós encontramos, que faz pelo povo de Deus o que Neemias aqui faz pelo povo de Deus, é Cristo Jesus. Nós estamos muito mais semelhantes a Jerusalém. Em algumas situações sofrendo por causa da nossa desobediência. Envergonhados por causa do nosso pecado. Numa situação delicada, numa situação difícil. Mas o favor de Deus abre uma grande oportunidade para nós
recomeçarmos uma nova vida. Quem sabe você tem tropeçado. Quem sabe alguns empreendimentos na sua vida não foram bem-sucedidos. Talvez você estabeleceu alguns propósitos diante de Deus, de melhorar, de ser mais crente, de ser mais fiel. Mas você tentou pela força do seu próprio braço e às vezes não conseguiu. Acabou tropeçando, acabou caindo, acabou em algum momento negligenciando. Mas o favor de Deus abre uma nova oportunidade de recomeçar. De abandonarmos essa situação trágica, difícil, de angústia, de sofrimento. E entregarmos a nossa vida aos cuidados de Deus, desfrutando do seu cuidado e do seu favor. Com Deus é sempre possível recomeçar. Difícil, porque provavelmente ninguém queria abraçar a cidade nessa situação. E quando nós olhamos para o início do capítulo 2, você vê que Neemias sai da situação de conforto. Neemias sai da zona de segurança. E ele então vai trabalhar em benefício do povo de Deus. Quando nós compreendemos, meus irmãos, o favor de Deus, que é direcionado a nós, não dá para viver uma vida cristã num sofá luxuoso com um controle remoto na mão. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para o serviço, nós saímos dessa zona de conforto, enfrentamos as dificuldades sempre na esperança de que o favor de Deus tornará a sua obra possível, tornará possível uma nova vida, tornará possível um novo recomeço. Isso é possível por causa do favor de Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. É Deus quem possibilita todas essas coisas na vida do seu povo, na história do seu povo. Não é diferente com a igreja do Senhor. Avalie sua vida, reveja a sua situação e entenda que o favor de Deus te dá uma nova oportunidade de recomeço, para uma nova vida, para novos valores, para uma nova caminhada. Olha o verso 17 aí, Neemias então diz: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde depois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. As portas eram o lugar da justiça, era o lugar onde se realizava o comércio, era o lugar onde se realizava também a vida em sociedade. Tudo isso havia sido comprometido por causa da desobediência. E Deus agora abre uma nova oportunidade de vida para o seu povo. Mas em segundo lugar, o favor de Deus é também uma boa motivação para o trabalho na obra do Senhor. A partir do versículo 18, o texto diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O favor de Deus é uma grande motivação para o trabalho. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus garante sempre que o seu povo saia vitorioso. Deus nunca perdeu uma batalha e Ele também sempre promove a vitória para o seu povo.
Mas é interessante, meus irmãos, que esta é uma boa motivação para o trabalho. Não é porque Deus é favorável que você vai ficar tranquilo, vai cruzar os braços, né? Pelo contrário, o favor de Deus é um convite para o trabalho. O favor de Deus é um desafio para que você saia dessa zona de conforto e se envolva com a obra de Deus. Fortaleça suas mãos para o trabalho do Senhor. Francis Schaeffer, escrevendo um livro sobre a verdadeira espiritualidade, ele diz: enquanto o Espírito Santo trabalha, um homem é consumido. O fato do Espírito Santo estar trabalhando não significa facilidade e não significa que nós não teremos um árduo e duro trabalho pela frente. Pelo contrário, Deus nos chama para o trabalho. O próprio Jesus Cristo diz: o meu Pai trabalhou e eu também trabalho até agora. Nós, como servos de Deus, fomos chamados para o trabalho. Nenhuma obra, meus irmãos, vai adiante. Nenhum empreendimento vai adiante. Nenhum planejamento é bem sucedido se não houver um diligente trabalho. Se não houver suor. Nós precisamos suar a camisa e fazer calos nas mãos para a obra de Deus ir avante. Perguntaram para o Silvio Santos qual é o segredo do seu sucesso. E Silvio Santos disse: pouca inspiração e muita transpiração. Você precisa de 10% de inspiração e de 90% de transpiração para ser bem sucedido. Nenhum empreendimento vai à frente. Ninguém passa num concurso porque ficou em casa de braços cruzados e esperando uma revelação do céu para passar no concurso. Às vezes nós oramos pelos nossos filhos e esquecemos de cobrar deles estudo. Faça com que o meu filho passe na prova, Senhor, mas a gente tem que cobrar deles também estudo. Se eles não estudarem, eles não passarão. Já ficou muito para trás a época de passar sem estudar. Já ficou muito para trás a época de alguém se dar bem na vida sem precisar trabalhar. O certo é que nós trabalhemos para que possamos ir bem na nossa vida. Eu pergunto a você, tem algum calo na sua mão na obra de Deus? Não precisa ser um calo físico, mas você já colocou a sua mãozinha na obra de Deus alguma vez para fazer alguma coisa? O que você tem feito? Deus tem sido favorável com você. Deus tem derramado as bênçãos dele na sua vida. Enchido a sua família de bênçãos. Tem enchido o seu celeiro de fartura. Tem aberto as portas, derramado as bênçãos dos céus. Mas como é que você e eu respondemos às bênçãos de Deus, aos benefícios que nós recebemos dele? É um desafio, meus irmãos, nos envolvermos com a obra de Deus. Conta-se que um missionário chegou na igreja, não sei se já contei essa ilustração para os irmãos, mas já contei para os jovens. O missionário chegou na igreja e o pessoal ficou impressionado com o carro do missionário. Nossa, que carro bonito. E o pessoal não sabia que o carro não era do missionário. E aí, quando deu a oportunidade para o missionário falar, o missionário: olha, eu estou aqui nessa noite para convocar algumas pessoas para participarem da missão comigo. Quem se dispõe? Um monte de gente levantou a mão. Nossa, eu quero ir porque esse missionário está sendo bem sucedido demais. Um carro bonito, um carrão. E aí então muitos se dispuseram a ir. E aí o missionário falou: não, eu só preciso de um para ir comigo. Mas as pessoas permaneciam com as mãos levantadas. Ele disse: eu vou fazer o seguinte, há muita gente querendo, eu só preciso de um. Eu vou pegar esta pena, pegou uma pena, e vou soltar sobre a igreja. Sobre a cabeça de quem cair esta pena, é essa pessoa que vai comigo. E ele então soprou a pena, e a pena saiu. E todo mundo desejoso de que a pena caísse na cabeça. Aí o missionário diz: porém, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A missão é na África.
Então, quando a pena vinha cair, a pessoa levantava assim, soprava e a pena não caiu na cabeça de ninguém, porque as pessoas queriam só o carro do missionário, mas não queriam enfrentar as dificuldades da África. Meus irmãos, Deus nunca nos chamou para uma tarefa fácil. Nunca. Mas Ele sempre garantiu estar conosco. Ele garantiu a vitória para o seu povo, porque Ele é um Deus vencedor. O favor de Deus é uma boa motivação para nos envolvermos com a obra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que seu favor se configure para nós como uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova vida, e que sirva também como uma oportunidade para nós nos envolvermos cada vez mais com a obra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Nós temos desfrutado, Pai, do Teu favor sobre cada um de nós. Você tem sido bondoso para conosco. Quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa despensa, ó Deus, quanto progresso nós fizemos. Tudo isso porque o Teu favor foi sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizarmos isso. Que isso sirva para uma oportunidade de começarmos, de abraçarmos, ó Deus, de uma forma definitiva, tudo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Que o Teu favor sirva, Deus, para nos envolvermos com a obra do Senhor. Há sempre lugar, sempre espaço na obra do Senhor. Mesmo que seja para levar um copo de água, há sempre espaço para o serviço. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.